Eu vou começar explicando um pouquinho, aqui bem de pertinho para vocês verem. Eu me inspirei muito numa bordadeira americana, que é a Sarah. E ela faz bastante folhagem com o ponto cheio. Olha aqui, preenchendo inteiro. E sem muita regra, né? A gente sabe que o ponto cheio tem algumas regras, mas ela vai pintando mesmo as paisagens dela. E eu quis trazer isso um pouquinho hoje, não ser essa daqui que a gente vai fazer o ponto cheio bem certinho. Nessas outras a gente preencher mais livre. Então essa daqui vai ser ponto cheio assim, mas ponto reto, ponto cheio, né? Porque ela não segue a técnica do ponto cheio, mas acaba virando um ponto cheio. Que são essas folhas aqui. E aqui eu usei mesmo o ponto cheio, vocês vão ver, faz ele bem certinho. E nesse outro, eu fui preenchendo mais ou menos com o ponto partido. Ela fica como se fosse um ponto cheio também, mas ela cria uma textura um pouco diferente. Ainda mais porque essas daqui, elas têm algumas curvas, o partido, ele dá esse efeito. E aí, pra fazer aqui, eu vou fazer uma variação do ponto margarida, que eu vou mostrar pra vocês já. Eu não sei se dá pra ver tão bem aí, mas vocês vão ver quando eu fizer. E na cruz a gente vai fazer o ponto haste, uma variação do ponto haste, e depois a gente vai fazer como se fosse o ponto pirulito que a gente faz no ponto atrás, mas então a gente chama de ponto haste entrelaçado, tá? É o nome dele. Sempre que a gente vai bordar sobreposição, então vocês vão ver que essa folhagem tá sobreposta nessa. A gente vai bordar sempre primeiro a de baixo. Então sempre quando você for começar por exemplo, aqui que tem sobreposição, a gente vai começar a bordar primeiro a de baixo. Nessa daqui, essa tá por cima, a gente vai bordar primeiro a de baixo, então o que tá por cima a gente borda depois pra ficar por cima mesmo. Então sempre vocês vão tomando esse cuidado. Então aqui a gente vai começar esse raminho com o ponto haste. Eu sempre vou da esquerda pra direita, deixo a argolinha pra baixo, vou pra frente, volto no meio, o primeiro ponto. Aí eu vou pra frente de novo e volto agora sempre no buraquinho do último ponto. Nós vamos fazer um ponto margarida dentro do outro. Aqui eu terminei essa haste com a linha aqui. Se eu sair aqui para fazer o ponto margarida, o que vai acontecer? Eu vou desmanchar esse último ponto. Então, sempre que eu tô bordando, eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês têm que sair com a agulha aonde você acabou de entrar com o último ponto, você vai no avesso e você enrosca só a linha aqui, ó, para não correr o risco de quando você sair com o ponto, só enrosco. Não correr o risco de quando você for sair com o ponto no mesmo buraquinho, você desmanchar seu ponto. É uma dica que eu fiz assim, eu mesma fazendo, mas me ajuda bastante quando eu preciso sair com a agulha no mesmo buraquinho do último ponto. Aí, o ponto margarida aqui que a gente vai fazer? A gente vai fazer um ponto margarida dentro da pétala. Então, a gente vai fazer um ponto margarida dentro. Bem dentro aqui mesmo, ó. Tá vendo? Eu não tô indo lá até a extremidade. Faço esse ponto margarida. E agora eu vou sair de novo aqui embaixo, onde eu já fiz o ponto, no mesmo buraquinho eu saio. E aí eu vou fazer um outro ponto margarida pra cima, agora fazendo o desenho. Então, vai ficar em volta desse, vai ficar 2 pontos margarida. Só que você não puxa muito, você deixa ele gordinho que ele vai criar um efeito. E vocês podem, esse ponto aqui de cima de fixação, que é um pontinho reto, vocês podem fazer ele grandinho nos dois pra demarcar bem esse raminho diferente, ó. Ele fica um ponto margarida dentro do outro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E aí vocês podem fazer maior, menor, tá vendo esse efeito que cria? Fica 2 pontinhos margarida um em cima do outro. Então agora eu venho pra cá. Aqui que eu tava falando pra vocês do avesso. Então quando eu vou descer até aqui, ó. Eu consigo ver aqui eu tô enxergando, eu consigo enxergar o meu risco. Eu já venho aqui com essa linha, ó, e vou indo por trás até chegar onde eu vou bordar agora. Assim você não corre o risco de ficar cruzando a sua linha aqui e deixar o avesso aparente, com sombreado na parte da frente. Aqui.
e aí eu venho pra cá. Então, eu já passei minha linha aqui por baixo, ela já tá no lugar certo, e aqui eu vou dar continuidade. No ponto haste. Esse daqui, preenchendo com ponto reto. Fazer haste desse daqui, a gente vai fazer o haste alongado que eu falei pra vocês. Vocês vão ver que é super simples e fica super bonito e rende quando vocês têm que fazer bastidor grande e fazer contorno, tá? Eu também vou fazer aqui o nozinho invisível. Então, eu pego um pouquinho pra dentro da onde eu começo o meu ponto haste, faço um pontinho reto bem pequenininho, venho no meu avesso e prendo. O ponto haste alongado. O que a gente vai fazer? Vamos sair também da esquerda para a direita, aqui no começo. Normalmente no ponto haste tradicional a gente vai para frente e sai no meio, né? Agora eu nem vou sair com a minha agulha lá atrás e pegar. Eu saio com ela aqui mesmo e dou um pontinho assim, ó, como se fosse um alinhavo assim. Venho aqui, ó, para frente e puxo. Aí ela já fez um ponto e voltou aqui pra cima, ela não voltou no meio. Aí eu venho pra frente, eu posso regular essa distância, tá? Eu venho pra frente, saio de novo e faço um ganchinho aqui. Eu nem vou pra trás agora. Venho de novo. Tá vendo que ele fica alongado? Ó, eu vou de novo. Pode falar, Bruno. Tudo certo? E venho e puxo. Eu não faço, ele vai ficar igual o outro, só que ele vai ficar mais distante. Em vez de chegar no meio, ele vai ficar um trançado, não, como a gente fala que é o ponto haste, Bê? Um torcido. Torcido, sim, ó. Menos do que esse. Tá vendo que esse fica mais pertinho, trançado, mais curtinho. E esse daqui ele vai ficar alongado. Ele fica um alinhavo mesmo, olha. Porque foi onde a gente picotou lá atrás, tá vendo a diferença? Esse daqui ele fica um pontinho atrás, esse daqui fica mais distante. Então é uma dica de um ponto que fica bonito, fica igual ao ponto haste, só que ele rende, ó. E pra você fazer assim coisas grandes, contornos grandes, ele rende mais do que esse ponto haste, tá? Que vai ser um preenchido com ponto reto. Então eu vou vir aqui na extremidade da minha folha. Quem é minha aluna também já viu que eu gosto de fazer folha assim, no meu curso eu ensinei. Ó, eu venho com a linha aqui. Eu não preciso me preocupar aqui com a avesso, porque eu tô saindo reto daqui pra cá, essa linha já vai ficar atrás da folha que a gente vai bordar, tá? Então por isso que eu nem fui pro meu avesso ver, que eu tô seguindo o caminho do desenho mesmo. E aí eu volto pra cá. E aí eu vou fazendo de ponto reto, ó, eu vou descendo. Pode ser ponto, chamar de ponto cheio também, porque vai ficar um ponto cheio, ó. Eu vou descendo fazendo o desenho. E ela fica uma folha mais alongada. Diferente se você fizer o ponto folha, né? Que ela fica uma folhinha pequenininha. Essa daqui ela fica como se fosse uma folha alongada. Pra fazer folhagem de palmeira, legal usar assim. Tá vendo que eu vou descendo aqui, ó, seguindo bem o desenho. E eu gosto de fazer quando é assim, entrar com a agulha de lado assim, porque ela faz, a linha faz uma curvinha, tá, gente? Vocês viram que eu vou entrando com a linha mesmo. Eu saio aqui meio que bem embaixo e quando eu vou entrar, em vez de eu entrar assim reto, eu entro com a agulha fazendo uma curvatura. Para dentro do bordado. Então ela ficou, ó, com o fio, eu preenchi ela com ponto reto e ela ficou com o ponto reto inteiro. Eu vou também arrematar aqui
pra não deixar os fios aqui, de repente, me atrapalhando, tá? Mas aqui vocês vão continuar com essa linha. Quando vocês vão continuar, vocês vão sempre indo pelo contorno, tá? Então, se vocês olharem aqui, até nessa, ó, ela acaba até sumindo o alinhavado, assim, ó, porque eu vou eu vou seguindo minha linha por trás. Então, aqui, se você fosse fazer a próxima, às vezes eu faço assim, ó. Eu venho aqui aonde eu tenho que ir, ó. Opa. Venho aqui onde eu tenho que ir com a agulha. Eu só faço como guia. Aí eu venho aqui... Peraí que eu já vou arrumar. Eu venho aqui no meu avesso, ó. Eu sei aonde eu tenho que enfiar essa agulha por baixo, ó, pra não aparecer. Então, até onde eu tenho que ir escondendo. Eu venho, escondo aqui, eu sei que aqui eu já posso sair com ela. Você pode escolher se você vai fazer o ponto haste alongado, o ponto haste mais o tradicional. A gente vai preencher a folha com o ponto partido. Nessa daqui, vocês vão ver que a gente vai bordar cada folha individualmente. Essa daqui eu gosto de fazer o ponto haste para aquilo que eu falei pra vocês. Então, eu faço o ponto haste e venho pra essa. Aí eu bordo essa inteira. Aí eu vou enfiando a linha lá no avesso, por trás dessa que eu já bordei. Aí eu venho pra essa. Então, essa daqui eu gosto sempre de bordar o ponto haste no meio, pra eu ter uma linha no avesso, pra ir andando com a minha linha, não ficar com sombra. Aqui eu não preciso enroscar minha linha embaixo, porque eu vou começar do meio, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu vou fazer um ponto aqui no meio dela, voltando aqui bem na base um ponto reto, ó. E agora eu vou contornar ela. Aqui, gente, vai ser como se fosse eu desenhando mesmo. Eu até comecei a fazer com pintura de agulha. Quem souber pintura de agulha também dá pra fazer com pintura de agulha, essa daqui. Com a mesma cor, fica super bonito. Na minha tem umas ali que eu fiz com pintura de agulha. Mas aqui, ó, o mais fácil, pra eu mostrar pra vocês, a gente vai fazendo com ponto reto, ó, eu vou contornar ela. Só que aí a gente vai fazer o ponto partido. O que é o ponto partido? Ao invés de eu entrar aqui e fazer como se fosse o ponto atrás, ó, no buraquinho, eu vou entrar dentro do ponto que eu já bordei, partindo ele, por isso aqui. E aí eu vou preenchendo, ó, com o ponto reto na base. E aí quando eu vier pra cima e voltar na área bordada, eu volto partindo o meu ponto, entrando dentro do ponto que já tá bordado. Então, eu venho pra frente, primeiro no contorno aqui dela. Eu gosto de sair bem em cima da linha. E aí, eu vou enfiar a agulha dentro do meu ponto que já tá bordado, ó. Eu enfio dentro do ponto. Ele vai partindo. Não tem uma regra, assim, aonde eu vou. Vocês vão fazendo intuitivo, só que vocês vão preenchendo com ponto mais longo, ponto mais curto e vão enfiando no que já tá bordado. Quem quiser fazer ao contrário, que é a pintura de agulha, sair da onde já tá bordado e ir pra onde não tá bordado, também pode, também fica bonito. Aqui onde eu já bordei e ir pra cima, que é a base da pintura de agulha, também pode. Você pode sair da onde tá bordado e ir pra cima, também, você vai preenchendo assim. Só que aí não é o ponto partido. Ele fica menos com essa ranhura do ponto partido aqui, ó. Tá vendo que o ponto partido ele fica bem com mostrando mesmo onde você entrou, com as marcas do onde você partiu o ponto. E se você fizer saindo do ponto, que é a pintura de agulha, você não vai dar esse efeito do ponto partido, tá? Nervura, né? Então é de gosto. Eu acho legal, assim, quem tá testando essa folha, faz os dois jeitos, vê o que você gosta mais. Se você gosta saindo, saindo do que já tá bordado ou entrando. É livre, gente, não tem uma... Às vezes você pode, um sair, outros entrar e você vai preenchendo ela. Porque uma das coisas que a gente também tem que lembrar no bordado livre, lógico, existe a técnica dos pontos, mas a gente pode usar o que a gente... de repente eu fiz um ponto, que nem esse ponto eu acho entrelaçado que eu falei pra vocês. Eu fiz sem saber que ele existia. Falei, já que eu faço isso no ponto atrás, no haste também vai dar certo.
E aí eu fiz e ficou lindo. Depois que eu fui descobrir que alguém já, né, não foi eu que inventei, que já existe. Ó, então aqui eu preenchi, tá vendo que ele cria um efeito totalmente diferente dessa. E aí quando você tá fazendo esse bordado assim de folhagem, você ir usando pontos diferentes assim, é o que eu falei pra vocês, fica legal porque você vê mesmo que são folhas diferentes, tá? Então aqui, ó, eu fiz, ó, tanto partido como a técnica da pintura de agulha, na mesma folha vocês viram que ficou ótimo. Então não tem, é o que eu falei, não tem uma regra. Aqui quando a gente tá vendo que essa ela tá por baixo, então o que eu vou fazer? Eu vou bordar, deixa eu pegar aqui uma agulha, tem. Deixa eu só enganchar aqui pra explicar pra vocês esse detalhezinho aqui. Aqui vocês vão completar essa parte toda, aí vocês pulam e completam essa partezinha. Então vai ficar assim, ó. Eu completei essa parte aqui, ó. Depois eu pulo e completo essa. Então, vocês vão fazer as que estão por baixo. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu só vou chegar até aqui. Nessa eu vou fazer essa partezinha. E depois eu pulo e faço essa partezinha aqui. Então, aqui a gente já viu as 3. Nós vamos pra última, que é a mais clarinha. Depois a gente vai pra cruz. É uma folha, gente, olha, ela fica muito bonita. Ela dá um brilho. E é muito legal vocês variarem, porque ela fica diferente do ponto folha tradicional, que fica aquele cruzado. Ela fica com essa ranhura aqui na parte de baixo. E ela é legal pra fazer também quando é folha mais arredondada, assim, mais cheinha. Tá vendo? Ela fica muito bonita. Essa a gente vai fazer com ponto cheio mesmo. Como eu vou preencher ela inteira, eu posso fazer o nome Meu Nó Invisível em qualquer lugar dela. Só não faz nessa partezinha aqui que vai ficar o buraquinho, senão não vai dar certo. Então, prende a linha em qualquer lugar da folha aqui, que a gente vai esconder ela com o ponto cheio. Quem tiver dificuldade do ponto cheio, a folha para fazer com ponto cheio é mais tranquilo, mas se vocês quiserem fazer guias com a caneta fantasminha, ajuda a você. Essa aqui primeiro eu não vou fazer, mas aqui, ó, a gente vai poder fazer umas guias para vocês não se perderem quando vocês estão fazendo o ponto cheio, tá? Que vocês sabem que vocês têm que manter essa inclinação quando tá fazendo o ponto cheio. O primeiro ponto aqui, a gente vai fazer até o risquinho aqui. O que vai definir essa linha aqui, esse primeiro ponto? Vai definir onde vai ficar só esse detalhezinho do ponto da folha, tá? Até aqui, que é o nosso primeiro. E aí a gente vai descer de um lado, completar de ponto cheio, e depois do outro lado. Então aqui eu vou bem no desenhinho da folha e vou descendo aqui pro meio. As primeiras eu desço no mesmo buraquinho desse primeiro pontinho. Ó, às vezes faltou um buraquinho aqui, ó, eu posso voltar aqui no meio e preencher. Vou preenchendo, eu vou descendo bem pertinho do ponto, ó, do que já tá bordado, contornando a folha e vou descendo aqui pra baixo. E aí lembra dessas linhas guias que é a inclinação do nosso ponto. E uma bem pertinho da outra pra ficar esse efeito de ponto cheio. Olha lá, completei ela de um lado e agora eu vou subir aqui no topo e vou completar o outro lado, igual eu completei. Aqui que eu falei pra vocês que eu não fiz o ponto haste primeiro, por quê? Porque vocês vão ver que cada folha dessa o fio inteiro da linha às vezes vai faltar. Então eu não preciso me preocupar porque eu vou arrematar aqui mesmo essa linha. Mas eu poderia ter feito o ponto haste primeiro? Poderia. Posso fazer outro ponto para fazer o haste dessa? Pode, gente. Pode fazer o ponto atrás, pode fazer pirulito, pode fazer qual B? Corrente. Ponto correntinha, que fica lindo. Qualquer ponto que vocês quiserem para fazer a haste, vocês podem também ir mudando de um para o outro. E aí vocês entram aqui bem na base da folhinha. E aqui a gente fez então a folha com ponto cheio. Para fazer a cruz e ela ficar em evidência do bordado, eu usei 4 fios, tá? Então eu coloquei a agulha mais grossa aqui, que é a número 7.
Por que quando a gente vai bordar com 4 fios, é legal a gente usar uma agulha mais grossa? Porque ela vai ser mais grossa e ela já vai furar o tecido. E aí, quando for enfiar os 4 fios, ele vai passar mais fácil no tecido, tá? Vou fazer um pontinho bem pequenininho pra prender minha linha. Aqui, quando vocês já estiverem fazendo, vocês vão fazer a cruz por último, porque ela vai ficar por cima de tudo. Vocês já vão poder enroscar numa parte que você já bordou, tá? E aí a gente vai fazer o haste entrelaçado. Por quê que eu falei, vamos fazer o haste entrelaçado? Porque ele vai render, tá vendo? Uma reta longa. Então eu venho pra frente e prendo aqui. E aí, quando você tá trabalhando com 4 fios, você vai ter que puxar com mais força. E aqui, gente, como a gente tá com mais fios, ó, vocês vão puxando mesmo, pra ele ficar bem tensionado. Porque ele tá com 4 fios, senão às vezes fica um fio soltando, o outro pra cima. E aí eu venho, ó, já passo aqui. A mão sempre em cima e embaixo pra ajudar, né, na tensão. Então assim, a mão sempre aqui por cima pra ajudar nessa tensão do fio. E na ponta, ó, eu vou sair. Pra fazer o cantinho da cruz, eu não vou já pra cima, eu venho e entro aqui, ó. Pra ele dar bem a quina da cruz. E aí, como eu vou sair nesse mesmo pontinho, é aquela mesma dica que eu falei pra vocês. Eu venho aqui atrás, faço o truquezinho de enroscar a minha linha no ponto, pra não correr o risco de quando eu for sair no mesmo buraquinho. Aí eu volto agora e saio no mesmo buraquinho, sem correr o risco de desmanchar o último ponto. Ok? E vou pra cima. Não, nunca bordou com 4 fios, é um pouquinho mais difícil, gente. Ter essa preocupação com puxar, senão ela vai ficar frouxa. Mas vocês vão ver que é super tranquilo bordar com mais fios, tá? E aí, só tome bastante, tem essa atenção de fazer o picotinho bem em cima da linha para essa nossa cruz ficar reta, tá? Senão a gente vai ver cruz aí torta e não fica bonito. E agora a gente vai entrelaçar. Para quem sabe fazer o ponto pirulito, a mesma coisa. Prender aqui essa minha linha, já no que tá bordado. E aí a gente vai fazer o entrelaçado só aqui na frente do bordado. Com a minha linha no começo do ponto. E aí eu vou... A dica para como a gente tem bastante fio e depois vocês vão ver que já vai estar bordado, vão com o olhinho da agulha, ó, e passa com o olho, que fica mais fácil de vocês não cutucar ali o ponto. E aqui, se vocês quiserem passar 2 vezes no mesmo ponto, que é um ponto haste alongado, pode passar que vai ficando bonito. Aqui na curva, ó, eu venho e vou pro próximo, porque eu tô indo sempre pro lado de fora. Então, ele não vai aparecer. Gente, os pontos aqui. Agora, é só vocês completarem. Eu posso falar que uma delícia. Eu bordei no final de semana, sem bastidor. E foi uma delícia, porque você vai fazendo diferentes folhas. Você vai completando a folhagem. Depois ficava ansiosa pra terminar a cruz. E fica um bordado muito bonito.